Bom dia, sétimo ano. Vamos lá para a nossa segunda aula, né, da terceira semana de aulas online. Então hoje a gente vai trabalhar só com a página 19, que era, não lembro se eu mencionei no outro vídeo ou não, mas era de tarefa, né? Era para vocês tentarem fazer as questões da página 19 a respeito de ângulos consecutivos e adjacentes. Então, se quem já fez, é só assistir para corrigir, ver se ficou com alguma dúvida. E quem ainda não fez, peço para que pause o vídeo, tenta fazer antes do professor e depois solta o vídeo para conferir. Então vamos lá, a primeira questão é bem simples, né? Classifique as afirmações em verdadeiro ou falso. Dois ângulos adjacentes sempre são consecutivos. Verdadeiro ou falso? Isso é falso, né? Dois ângulos adjacentes, gente. Dois ângulos adjacentes sempre são consecutivos. Então é verdadeiro. Aliás, para ser adjacente é necessário que ele seja consecutivo. Dois ângulos consecutivos são sempre adjacentes. Essa é falsa. Por quê? Porque existem ângulos consecutivos que possuem pontos internos comuns, tá? Vou colocar aqui, ó. Então aqui eu tenho o ângulo AOB, o grandão, tá? E tenho também aqui o ângulo AOC, que eu vou colocar o C aqui no meio. Vou colocar o C aqui. O ângulo AOC é esse que eu vou pintar de vermelho. Repare que o ângulo vermelho, ele possui pontos internos, né, que também estão no ângulo preto, né? O ângulo vermelho possui pontos internos que também estão no ângulo preto. Então, quando a gente tem pontos internos comuns, né, o ângulo preto é tudo isso aqui, então tem pontos dele que pertencem ao ângulo AOB. Quando eu tenho ângulos consecutivos com pontos internos em comum, eles não são adjacentes. Então, nem sempre os ângulos consecutivos serão adjacentes. E dois ângulos que tenham o vértice comum sempre serão consecutivos. Também é falsa essa, né? Essa também é falsa. Na videoaula anterior eu coloquei um exemplo desse tipo de ângulo. Ó, vou colocar aqui, tá? Não vou nem colocar a letrinha. Vou colocar só o vértice. Os dois ângulos partem do vértice O, tá? Um deles é esse azulzinho que eu estou pintando do lado esquerdo. O outro ângulo é o verde que eu vou pintar do lado direito. Esses dois ângulos, eles têm o mesmo vértice, mas não são consecutivos, né? Eles não têm um lado em comum, tá? Para ser consecutivo, tem que ter o mesmo vértice e o lado comum, ok? Bom, número 2. Observe a figura e identifique o que se pede. Dois pares de ângulos consecutivos. Aqui tem um monte de respostas possíveis, gente, um monte, tá? Eu vou pegar, vou pegar dois pares de ângulos consecutivos aqui, ó. Eu posso pegar o ângulo AOB, que é esse aqui, AVE, né? O AVE, ele é consecutivo. Vou pegar agora o DVE, tá? Então o ângulo verdinho que eu coloquei ali, ele é consecutivo a esse vermelho que eu coloquei, DVE. E ao mesmo tempo eles são adjacentes, então eu já posso colocar a resposta aqui embaixo também, ó. O AVE e o DVE são, além de consecutivos, também adjacentes. Bom, vamos pegar mais um par, né? Ele pediu dois. Vou pegar agora, ó, um para ilustrar um pouco melhor. Vou pegar o BVD. BVD é esse ângulo inteiro aqui, né? BVD. BVD, ele é consecutivo ao BVC. BVC vai ser esse azulzinho. Tá? Então, o rosa e o azulzinho aqui são consecutivos, porque eles têm aqui, ó, um vértice comum e um lado comum, né? Ó, repare que o lado BV, ele é comum aos dois ângulos, tá? E o vértice V também é comum aos dois ângulos, então eles são consecutivos, porém não são adjacentes, porque tem pontos do ângulo azul que pertencem ao ângulo rosa. Então são consecutivos, mas não são adjacentes. Vamos procurar um outro par de ângulos adjacentes. Então, um outro par de ângulos adjacentes eu posso
pegar aqui, ó. Vou apagar um pouco os desenhos, né? Ah, mas aí vai apagar o escrito. Simples, passa a borracha. Pronto. Vou apagar aqui. Olha, eu tenho mais um monte de ângulos adjacentes aqui. Um deles, eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar o DVC, né? Que é esse ângulo preto. Ele é consecutivo ao DVE, que é esse roxinho aqui. E além de ser consecutivo, são adjacentes, porque não possui pontos internos comuns. Então, DVE, ele é consecutivo e ao mesmo tempo adjacente ao CVD. Repare que o vértice V ele é comum e o lado VD ele também é comum, né? Critérios esses para serem consecutivos. E aí são adjacentes porque não possuem pontos internos iguais, né? Os pontos do ângulo roxo e do ângulo preto não se coincidem. Só, eu sei que é bem parecido o conceito, né? Mas com a prática, com o treino, né? Vocês vão guardando, tá? Então, ângulos consecutivos são o quê? São ângulos que têm o mesmo vértice, tá? O mesmo vértice e um lado comum. Então, o mesmo vértice. Nossa, tá horrível para escrever hoje. E um lado comum. E o ângulo adjacente? Ele precisa ter o mesmo vértice, um lado comum, mas não pode ter pontos internos comuns, tá? Então, para ser adjacente, o que tem que acontecer? Para ser adjacente, ele precisa ser consecutivo, mas sem pontos internos comuns. Sem pontos internos comuns. De novo, né? Aconteceu igual aconteceu na lousa. Tive que escrever comum subindo. Bom, vamos lá. Questão 3. Observe a figura e responda às questões. Dê exemplos de 3 pares de ângulos que são consecutivos. Tá, fácil, né? Eu posso pegar aqui o AVE, esse vermelho, AVE, e posso pegar o EVD, que eu vou pintar aqui de amarelo. O EVD. Certo? Repare que ele possui, né? Eles possuem, além de ter o mesmo vértice, eles têm o lado VE como sendo o lado comum. Tá? Então, para ser consecutivo, tem que ter o mesmo vértice e um lado comum, que é o lado VE. Certo? Agora, vamos lá para mais um par de ângulos. Vou apagar esses. Ó, eu posso pegar ainda esse ângulo inteiro aqui, ó, que vai do A até o D. Do A até o D, nessa abertura toda. AVD. Tá? Então, AVD. E um consecutivo a ele pode ser o DVC, mas aí vai cair da mesma forma que o outro, né? Então, o AVD é tudo isso, certo? Todo esse ângulo azul. E vou pegar o AVE. O AVE, gente, é esse aqui, ó, AVE, tá? Reparem que tem pontos do ângulo AVE que também fazem parte do ângulo AVD. AVE, tá? Isso não é problema para ser ângulo consecutivo, né? Então, ângulos consecutivos podem ter pontos internos comuns. São os adjacentes que não. Então, o AVD e o AVE são consecutivos. Repare que o lado AV é um lado comum aos dois ângulos. E o vértice V é um vértice comum. Então, os critérios para serem consecutivos são esses, né? Tem que ter um lado comum e o mesmo vértice. Vamos pegar agora mais um par de ângulos. Vou pegar aqui, ó, o BVC e o AVB. Então, o AVB está aqui, ó. AVB, todo esse ângulo aqui, ele é consecutivo, né? A esse que eu vou pegar de laranja, que é o BVC. Certo? Então, eles são consecutivos. Por quê? O BVC tem o lado BV
E o AVB também tem o lado VB. BV, VB, tanto faz, né? AVB tem o lado VB aqui, tá? Então eles têm o mesmo vértice e têm um lado em comum. Tá aí, 3 ângulos consecutivos. Agora ele quer saber quais são os pares de ângulos adjacentes. Será que são desses 3 que a gente escolheu? Vamos ver. Eu acho que não, né? Deve ser em relação a toda a figura. Então vamos voltar lá na figura. Ele quer todos os pares de ângulos adjacentes. Então, para serem adjacentes, eles precisam ser consecutivos, né? E não podem ter pontos internos em comum. Então, vamos seguir a ordem do alfabeto aqui, que vai ficar mais fácil. Eu tenho que o ângulo AVB, ele vai ser adjacente ao ângulo BVC. Então, AVB e BVC são 2 ângulos adjacentes, porque eles não têm pontos internos comuns. Tá, vou marcar lá então, AVB e eu fiz de roxo, né, o outro, e o BVC. Então aqui eu tenho um par de ângulos adjacentes. Em contrapartida, ó, o ângulo BVC, ele também vai ser adjacente ao ângulo que eu vou fazer aqui de cinza, CVD. CVD, né, esse ângulo aqui, também é adjacente ao ângulo BVC, porque não tem pontos internos comuns. Tem um lado comum, tem um vértice comum, né? São consecutivos, mas não tem pontos internos comuns. Então, eu vou colocar aqui, ó, BVC, ele é adjacente ao CVD. Repare que tem o mesmo vértice, tem um lado comum, que é o lado VC aqui, mas não tem pontos internos comuns, por isso que são adjacentes. Bom, e aí a gente vai seguindo no sentido anti-horário aqui, né? O contrário do relógio. Aqui a gente tem, ó, o ângulo CVD, que é o cinza, ele vai ser adjacente ao DVE, que é o vermelho. Tá? Então, o CVD, ele é adjacente ao DVE. Tá? Ó, o mesmo vértice, que é o vértice V, e o lado comum aqui, que é o VD. Né? VD é o lado comum, então isso dá a ideia de consecutivo. Como não tem pontos internos comuns, também são adjacentes. Bom, voltando lá, agora a gente tem, ó, o ângulo vermelho, que é o DVE, com o ângulo preto, que eu vou colocar aqui, que é o EVA. Né? Então o ângulo vermelho e o preto também são adjacentes. São consecutivos e ao mesmo tempo adjacentes. Então eu tenho aqui o DVE e tem o EVA. Mesmo vértice e um lado comum, que é o lado EV. E ainda, para finalizar, a gente tem o ângulo preto com o verde, né? Ó, o EVA e o AVB também são adjacentes, o verde e o preto. Então o EVA é adjacente com o AVB. Repare que tem o mesmo vértice e tem o lado VA como sendo o lado comum, são consecutivos e ao mesmo tempo adjacentes. Letras número 4. Vitor estava vendo o pôr do sol na linha do horizonte quando levantou sua cabeça a um ângulo de 20 graus para olhar uma gaivota e depois mais 30 para ver uma pipa. Faça o que se pede. Então vamos tentar ilustrar isso aqui. Ó. Faça um esquema dessa situação utilizando a representação de ângulos. Só, então aqui está o Vitor, né, olhando para a linha do horizonte. Essa aqui é a linha do horizonte. Tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai inclinar um pouco a cabeça, né? Então os olhos dele vai ficar um pouco para cima aqui, para enxergar uma gaivota. Tá? Então ele vai inclinar, está dizendo aí que ele vai inclinar em 20 graus a sua cabeça para poder enxergar a gaivota. Certo? E depois ele vai inclinar mais 30 graus para ver uma pipa. Então ele vai olhar um pouco mais para cima ainda, né? Vai inclinar um pouco mais a cabeça para conseguir enxergar a pipa. Então mais 30 graus. Certo? Então esse era o esquema que ele estava pedindo para a gente desenhar. Tá? Então o Vitor olhando para a linha do horizonte, aí ele inclina um pouco a cabeça, inclina 20 graus para ver a gaivota, inclina mais 30 para ver o pipa. Ou a pipa, né? Na B, os ângulos de medida 20 e 30 formados podem ser considerados adjacentes. Então olha só,
Esses dois ângulos que nós representamos aqui, eu vou pintar um de roxo, que é o de 30 graus, e o ângulo que eu vou pintar de verde, que é o de 20 graus, podem ser considerados adjacentes. Repare que para ser adjacentes, eles têm que ter o mesmo vértice, e isso acontece, né? O vértice está aqui no olho do Vitor. E tem que ter um lado comum. Isso também acontece. O lado comum é esse lado aqui, né, da inclinação para ver a gaivota. Então, esses dois ângulos já são consecutivos. Lembra que para ser adjacente é necessário que sejam consecutivos, tá? E ao mesmo tempo, eles vão ser adjacentes? Vão também, porque eles não têm pontos internos em comum, né? Os pontos que estão no ângulo roxo não fazem parte dos pontos que estão no verde, e nem o contrário, né? Nem os pontos do verde fazem parte do ângulo roxo. Então, eles são adjacentes? Sim, pois possuem o mesmo vértice, um lado comum, e não possuem e não têm pontos internos comuns. Então tem que acontecer tudo isso, né, para ser adjacentes. Eles têm que ter o mesmo vértice, um lado em comum, e não podem ter pontos internos em comum. Repare que dessa parte aqui, ó, possuem o mesmo vértice e um lado em comum. Isso aqui é definição de ângulo consecutivo, né? Então, para ser adjacente é necessário que ele seja consecutivo. E depois tem que continuar a definição, né? E não podem ter pontos internos em comum. Represente dois ângulos adjacentes e dois ângulos que não sejam adjacentes. Tá? Então, fácil, né? Para eu representar dois ângulos adjacentes, eu posso usar o mesmo esquema lá do Vitor, tá? Então, ó, esses dois ângulos têm o mesmo vértice, tem um lado comum, que é esse vermelho, tá? Só que eles não têm pontos internos comuns, né? Um é o roxinho, o outro aqui é o amarelo. Tá? Sem pontos internos comuns. Dois ângulos consecutivos que não sejam adjacentes. Também é fácil. Vou desenhar aqui o mesmo esquema. Só que um ângulo, vou dividir aqui, né? Um ângulo vai ser só o pedacinho de baixo. Por exemplo, esse que eu estou pintando em vermelho. O outro ângulo vai ser tudo, né? Tudo isso aqui que eu vou pintar em azul. Então, repare que esse ângulo azul, ele possui pontos internos que são comuns ao ângulo vermelho, porque ele tem toda essa parte aqui, né? Então, toda essa parte azul acaba englobando o ângulo vermelho. Então, eles são ângulos consecutivos, porque eles têm o mesmo vértice, né? E tem um lado comum. Mas não são adjacentes, porque tem partes do ângulo vermelho que pertencem, né? Todos os pontos do ângulo vermelho acabam pertencendo ao ângulo azul também. E a número 5, represente dois ângulos adjacentes e dois ângulos consecutivos que não sejam adjacentes. Poxa, a gente acabou de fazer isso, né? Eu não vou fazer de novo. Na verdade, acho que na hora que eu tirei o print, eu comi o número 5, que devia estar aqui, né? Então, essa já era a número 5. Só é isso. Então, qualquer dúvida aí durante a resolução dos exercícios, voltem na videoaula que fala sobre ângulos consecutivos e adjacentes, né? O ideal é que vocês sempre tentem fazer antes do professor, certo? Um abraço e até a próxima.